Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Picário e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico aqui no mundo. Hoje, nesse curto-circuito 44, o primeiro programa do ano, eu gostaria de conversar com vocês sobre o que está acontecendo no setor elétrico brasileiro. O setor elétrico brasileiro está enfrentando uma série de problemas graves, de problemas difíceis de serem resolvidos, de problemas que não são nada fáceis, problemas que vão desde a desandada da maionese no setor de distribuição, que se manifesta de forma mais explícita nas interrupções de fornecimento de energia elétrica que você tem observado nas grandes cidades brasileiras. A distribuição é uma atividade dentro do setor que está tendo muitos problemas. Inclusive, nós fizemos um curto-circuito, o curto-circuito 32, onde nós discutimos alguns desses problemas e representa um momento difícil e traduz, sem dúvida, essa crise da distribuição, alguns problemas que o setor elétrico está enfrentando. Mas você também, quando olha pelo outro lado, se você olha pelo lado do sistema, pelo lado da geração, a gente observa uma crescente e preocupante instabilidade no sistema gerada pela forte entrada das energias renováveis no sistema elétrico brasileiro. Então, a gente, quando olha isso são apenas dois problemas. Nós poderíamos falar de outros problemas que o setor elétrico está enfrentando. Então, a gente olha assim uma massa de problema concentrado, né, num determinado momento do tempo, num sistema que é extremamente complexo. Então, a pergunta que a gente faz é: bom, como é que a gente enfrenta isso? Como é que a gente analisa isso? A gente vai analisar problema a problema, ponto a ponto? Porque qual é o problema aqui? O problema é o seguinte: esses problemas, eles resultam de um problema principal, de um problema fundamental, de um problema central, ou seja, são sintomas de um problema maior, ou são apenas problemas individuais que estão acontecendo? Essa é uma resposta importante. Porque, por exemplo, se você entra numa emergência, e você entra numa emergência sentindo uma dor no estômago, sentindo uma dor nas costas, sentindo um problema de respiração, o que que você tem? Você tem apenas um problema de estômago, que eu te dou um pantoprazol, ou você tem um problema simplesmente muscular e de coluna, ou você está tendo um infarto. Então, essas questões são importantes, né? Porque é a diferença entre você fazer um bom diagnóstico ou não, entre você poder avançar na solução dos problemas ou não. Então, essa é a questão que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Em primeiro lugar, né, se, na verdade, esse conjunto de eventos que estão acontecendo no setor elétrico brasileiro, eles têm um fundo, eles têm uma causa comum, eles têm, ou seja, um problema que está na raiz dos outros problemas. Essa é a questão primeira. A segunda questão, né, óbvia, é quais são as causas, quais são as consequências desse problema. E, em terceiro, uma coisa que eu também gostaria de conversar com vocês é se a gente olha esse conjunto todo numa perspectiva distinta, que não é aquela perspectiva dos problemas individuais, problema da distribuição, o problema da instabilidade do sistema, o problema dos serviços ancilares, o problema disso, o problema da comercialização, e tenta ter uma visão do todo. Qual é a consequência disso? Eu gostaria justamente de pegar algumas propostas que estão sendo colocadas na mesa, alguns debates que estão acontecendo, e olhar isso sobre essa perspectiva maior, sobre essa perspectiva do conjunto, sobre a perspectiva, olha só, gente, tem um problema aqui que é um problema maior, e esse problema é que a gente tem que enfrentar. Então, a sobrevivência do setor, a sobrevivência do meu paciente, está justamente em identificar esse problema principal.
identificar esse problema principal, ter essa discussão sobre essa perspectiva maior. Senão, o meu paciente morre se eu errar esse diagnóstico. E o cara tendo um infarto, eu vou lá e dar um pantoprazolzinho para ele, porque ele está com uma dorzinha no estômago. Mas ele não está só com aquela dor. Aquela dor no estômago é apenas um sintoma de um problema maior que ele tem. Então, era isso que eu gostaria de conversar com vocês, para começar isso, começar dessa maneira esse ano, né? Tentar começar de uma forma mais estruturada, mais arrumada. Quando a gente faz isso, a gente arruma o debate, a gente arruma a nossa análise, a gente passa a ter um eixo estruturante, um eixo que arruma, né? Arruma o debate, arruma a discussão, arruma a análise, e todo esse esforço ele se torna mais efetivo. Ao passo que, se a gente fosse perder na discussão de cada problema individual, a gente está lascado, porque a gente não vai avançar, principalmente num sistema complexo, como é o caso do sistema elétrico, em mercados. O mercado elétrico é muito complexo, o setor elétrico é muito complexo, energia elétrica não é uma coisa fácil. Então, eu gostaria de começar com vocês, nesse início de ano, com esse tema. Qual é o problema do setor elétrico brasileiro? Qual é o problema central que está na raiz desse conjunto de um pouco de desestruturação, desorganização, um pouco de zona que está o setor elétrico brasileiro? Tá bom? Então vamos fazer isso para começar o ano de uma forma arrumada, né? De uma forma organizada. E lembrando para vocês, antes da gente ir direto para o tema, que vocês podem encontrar esse programa, o Curto Circuito, no formato de podcast. No canal IE-UFRJ, vocês encontram todos os programas do canal do Instituto de Economia da UFRJ em podcast. E entre esses programas, o seu curto-circuito. Então vamos começar. Afinal, existe isso? Existe um problema que está na origem desses problemas todos? Quer dizer, existe um problema central? Ou seja, qual é o problema fundamental do setor elétrico brasileiro hoje que nós temos que atacar para poder superar e avançar na evolução desse nosso setor, de tal forma a fornecer energia para o desenvolvimento econômico brasileiro e para a sociedade brasileira. Então, vamos ver, afinal, que problema é esse? Eu acho que nós temos um problema fundamental no setor elétrico brasileiro. Um problema que nós temos que enfrentar. Porque se a gente não enfrentar, a gente vai ter situações muito difíceis. Eu diria que é o problema crucial. É aquele problema que tem que estruturar a nossa agenda. A nossa agenda do setor elétrico ela tem que partir desse problema fundamental. E que problema fundamental é esse? Eu diria o seguinte: o problema fundamental do setor elétrico brasileiro é o esgotamento do nosso modelo hidrelétrico, aquele modelo que orientou toda a construção do setor elétrico brasileiro praticamente desde o início do século XX. Ou seja, um modelo que tem mais de 100 anos. Todos os nossos esforços que nós desenvolvemos ao longo de décadas e décadas, todo esse esforço, ele foi feito baseado na exploração da energia dos nossos rios e das nossas quedas de água. Esse modelo é que nos garantiu ter uma matriz elétrica barata e limpa. Então, quando a gente fala assim, energia barata e limpa, é justamente o que resultou da implementação desse modelo ao longo de mais de 100 anos. Porém, eu acho que esse modelo ele se esgotou. Por que ele se esgotou? Porque um modelo que se baseia essencialmente em energia hidráulica, ele tem que resolver um problema fundamental. O que a gente faz quando não chove? Porque a energia hidráulica, ela é uma energia intermitente, descontínua, irregular.
como é a energia eólica, como é a energia solar. A gente não controla a disponibilidade dessas fontes. Venta, chove, faz sol quando a natureza quer. Então, a disponibilidade depende da natureza, de fluxos estocásticos. Nós não controlamos isso. Então, a questão é a seguinte: o que que a gente não faz quando? O que que a gente faz, né? Quando não chove? Durante um período de uma seca prolongada, de uma estiagem prolongada, o que que a gente faz? Qual é a maneira histórica, tradicional de resolver isso? É estocar água. Estocar água onde? Nos reservatórios. De tal forma que, quando a gente tem uma quantidade de água muito maior do que aquela que a gente precisa para gerar a eletricidade que a gente necessita, a gente guarda esse excesso no reservatório, na caixa d'água, para usar justamente naquele momento onde a gente tiver uma quantidade de água menor do que aquela que a gente precisa para gerar a eletricidade que a gente necessita. Guardamos hoje, né? Na verdade, era como se a gente guardasse a água das cheias para usar durante o período das secas. Um reservatório é isso. Então, diferente do vento, diferente da energia solar, né, do sol, eu posso armazenar água, eu posso estocar água, de tal forma que eu regularizo a disponibilidade do meu insumo de geração, que é a água. Ou seja, essa é a função dos reservatórios, regularizar. Só que, ao longo do tempo, o que que aconteceu? Essa capacidade de regularização, ela foi se reduzindo, porque nós não conseguimos construir reservatórios na mesma proporção que o sistema crescia. Por restrições ambientais, por restrições técnicas, por restrições políticas, sociais. Então, a nossa capacidade de regularização não acompanhou o crescimento do sistema. Então, nós passamos a ficar cada vez mais expostos ao chamado risco hidrológico, ao chover ou não chover. Ficamos mais expostos às secas, às estiagens. Então, a partir desse momento, a energia hidráulica, ela não tinha mais condição de bancar o jogo. Ou seja, aquele modo, aquela maneira de operar o sistema elétrico, de expandir o sistema elétrico, que nós usamos ao longo de décadas, essa maneira, ela não é mais sustentável. Ela não se sustenta mais. Ou seja, aquele pilar, né, aquela fundação sobre a qual nós construímos todo o nosso setor elétrico no Brasil, esse pilar ele já não mais sustenta essa base, né? Essa fundação, ela já não segura mais o edifício elétrico brasileiro. Esse é o nosso problema. Problema fácil? Não. Problema muito difícil. Ou seja, você vai ter que trocar essa base. Você vai ter que trocar essa fundação. Você vai ter que modificar, vai ter que alterar a nossa base de recursos naturais. Qualquer setor que enfrenta um desafio como esse não é fácil. A questão fundamental aqui é que esse esgotamento, ele ocorre num contexto muito particular, que é o contexto da transição energética, da descarbonização da matriz elétrica, da interdição do uso dos combustíveis fósseis para enfrentar o aquecimento global e a urgência climática. Nota bem, não é simplesmente a questão do esgotamento, é o esgotamento
acontecendo num contexto muito particular, que torna o problema mais complexo, muito mais difícil. Ou seja, se nós tivéssemos tendo esse esgotamento, mas num contexto que não fosse da transição, num contexto onde você não tem a interdição dos combustíveis fósseis, nós sairíamos com uma solução tradicional. Nós iríamos aumentar a participação dos combustíveis fósseis na nossa matriz elétrica através do uso da termoelétrica, que seria uma saída tradicional, convencional. Lembrando que o setor elétrico, até a questão da transição energética, se sustentava no resto do mundo em termos de energia térmica, em termos dos combustíveis fósseis. Mas, no entanto, não. Essa é uma saída que está interditada, essa é uma saída que não é viável, porque como é que nós vamos carbonizar a matriz elétrica brasileira no momento onde todo o mundo se envolve na descarbonização da matriz para enfrentar a urgência climática? Então, esse contexto é um contexto difícil, né? Porque, por outro lado, se nós tivéssemos esse contexto de transição energética, de descarbonização da matriz, tudo mais, mas sem o esgotamento do nosso modelo hidráulico, nós estaríamos numa situação muito favorável. Nós não teríamos quase um problema. Às vezes eu ouço as pessoas falarem dessa forma. Poxa, que bom, nós temos. E esquecem que nós esgotamos o nosso modelo hidráulico. Muitas vezes eu noto isso. As pessoas falam como se o setor elétrico tivesse, né, não tivesse esse problema fundamental que é o esgotamento. E isso é claro que tem implicações. Então, eu diria para vocês hoje que esse é o problema do setor elétrico brasileiro. É o esgotamento do nosso modelo hidrelétrico num contexto de transição energética. Por quê? Por que que esse contexto torna soluções, ou a solução desse problema, um desafio muito grande? Que o que que a gente tem colocado na mesa? Bom, esgotamos o nosso modelo. Temos que encontrar outros jogadores para jogar o nosso jogo. Nós montamos todo o nosso jogo, toda a maneira de jogar, ganhamos campeonatos e campeonatos em cima de um grande jogador que era a energia hidráulica. E agora esse jogador ele não consegue mais entregar o que ele entregava antes. Então, como é que a gente vai fazer? A gente tem que buscar outros jogadores, tem que montar um outro time, tem que encontrar uma outra forma de jogar. É evidente que isso não é simples. E aqui vamos ser objetivos. O que está colocado na mesa? O que você tem de fonte, entre aspas, alternativas? O que a gente tem são as energias renováveis, as novas energias renováveis, a eólica e a solar. Pelo menos quando a gente olha o setor elétrico no mundo, essa é a solução mais genérica, aquela que você pode aplicar em um número maior de condições e de situações. É o que está colocado na mesa. O que está colocado na mesa quando a gente olha a transição do resto do mundo, o que a gente observa é a saída dos combustíveis fósseis para as energias renováveis. Nós também vamos fazer isso. Não é isso que nós estamos fazendo nesse exato momento? Introduzindo as chamadas novas renováveis. Só que essas novas renováveis, elas são diferentes, evidentemente, dos combustíveis fósseis, porque os combustíveis fósseis são estoques, ao passo que as novas renováveis são fluxos intermitentes. E fluxos intermitentes
que nós não conseguimos tocar, como é a situação nossa da energia hidráulica. Então, nós temos também uma passagem aqui que também é bastante complicada. Como é que a gente introduz essas fontes intermitentes? Então, é um grande desafio. É um grande desafio. Porque nós vamos mudar a nossa base de recursos naturais, mas nós vamos também ter que mudar a nossa base técnica, a nossa base econômica, a nossa base organizacional, institucional. Ou seja, a maneira como a gente gera, transporta, distribui e utiliza energia elétrica com a entrada das renováveis, muda. A maneira como a gente estabelece as tarifas, a maneira como a gente financia o setor, muda. A maneira como a gente organiza a cadeia produtiva, geração, transmissão, distribuição, utilização, como a gente organiza isso, muda. A maneira como a gente organiza as empresas elétricas, muda. A maneira como a gente regula, muda. A maneira como a gente define as políticas públicas para o setor muda. Olha o tamanho do nosso problema. Então, se por um lado o nosso problema é o esgotamento da nossa matriz hidrelétrica no contexto da transição energética, qual é a solução? A solução é viabilizar a entrada das energias renováveis. Essa é a nossa agenda. Como é que a gente introduz as energias renováveis no sistema elétrico brasileiro de uma certa forma que seja segura, confiável, de uma forma que permita, ao fim e ao cabo, fornecer para a sociedade brasileira, para a economia brasileira, aquela energia que essa sociedade, que essa economia precisa para o desenvolvimento econômico, para o bem-estar, para o conforto, para a segurança. Esse é o grande desafio. E é um grande desafio. Então, a nossa agenda, ela tem que se estruturar a partir desse problema principal. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu mudo a base dos recursos naturais no Brasil? A base dos recursos naturais do setor elétrico. Não vai ser apenas mais a hidrelétrica com uma participação ali térmica, mas também não vai ser certo? Não vai ser o crescimento da térmica, não vai ser. Pode ter um pouco de nuclear? Pode ter um pouco de nuclear, mas nuclear é uma solução para cachorro muito grande. Envolve a mobilização de recursos econômicos, tecnológicos, político-institucionais, uma mobilização pesada. Pode ter uma participação, mas não vai ser a solução brasileira. Nós todos sabemos disso. Então as coisas vão caminhar na direção das renováveis. E isso não é fácil de se fazer. Isso envolve inovações tecnológicas, isso envolve inovações econômicas, inovações organizacionais, inovações regulatórias, inovações em termos de políticas públicas. Ou seja, nós estamos diante de um desafio gigantesco e a gente tem que enfrentar. Esse é o problema, esse é o desafio, essa é a agenda. Nós temos isso. Nós temos isso. Então, se existe, a nossa pergunta, né? Existe um problema? Sim. E que grande parte dos problemas da desestruturação, da desorganização, da fragmentação, da esculhambação do setor elétrico, além das nossas próprias contribuições, tem uma raiz estrutural. Tem uma raiz estrutural. E é sobre essa raiz estrutural que a gente tem que concentrar. E aí, quando a gente chega nisso, a gente chega na necessidade, no tamanho do desafio, e a gente vê claramente que esse processo
né, de construção de uma nova base de recursos naturais, significa, na verdade, a construção de um novo setor elétrico brasileiro, num contexto extremamente difícil e complicado que é a transição energética, é evidente que as incertezas, elas são muito elevadas. É evidente que os riscos são muito elevados. É evidente que os conflitos de interesses, os conflitos sociais em torno desse processo, esses conflitos também são muito elevados, são grandes, são agudos. E só tem um ente que é capaz de lidar com essas incertezas, esses riscos e esses conflitos no nível que nós estamos falando. Não é o mercado, é o Estado. Como tem no relatório da Agência Internacional de Energia. Apenas o Estado ele tem condição de mobilizar os recursos nos volumes necessários para enfrentar esse desafio. Só o Estado é capaz de coordenar os movimentos econômicos, as decisões, convergir a tentativa de construir uma convergência de tal maneira a enfrentar esse tipo de problema. E é evidente que só o Estado tem condições de gerir os conflitos radicais que vão surgindo ao longo desse processo. Você precisa de planejamento, você precisa desesperadamente de coordenação para atravessar esse deserto. Esse é o tamanho do nosso problema. Esse é o tamanho do nosso problema. Esse é o nosso problema. Então, é sob essa perspectiva que eu acho que a gente deve travar as discussões, que a gente deve discutir as políticas públicas. Sobre essa ótica. Nós temos um problema. Que problema é esse? Nosso modelo esgotou. Ele não sustenta mais. Vamos ter que mudar o modelo. E vamos ter que mudar o modelo na direção das renováveis, em função do quê? Do contexto da transição energética. Se fosse em outro contexto, a gente ia por outras direções. Mas em função da transição energética, a gente tem que ir na direção dos renováveis. Então a gente tem que introduzir os renováveis. Olha, introduzir os renováveis é um baita desafio. Baita desafio. A gente tem que enfrentar esse desafio. A gente tem que enfrentar esse desafio. E o Estado tem um papel importante nesse enfrentamento. Não sejamos ingênuos, não é uma questão de escolha, não é uma questão ideológica, não é uma questão de clichê, é uma necessidade. É uma necessidade. Isso não significa que você vai estatizar o setor elétrico inteiro, não significa que. Não é isso. Significa que você precisa de alguém que coordene, que gerencie, que centralize o processo, que ajude na saída. Alguém que seja forte o suficiente para bater o martelo, para gerenciar as escolhas. E que faça isso sob a égide, sob uma ótica pública, e não simplesmente sob uma ótica individual e privada. Ou seja, o problema é muito grande. Então, essa que é, a meu ver, a grande questão, o grande problema do setor elétrico brasileiro. E quais são as implicações do reconhecimento da existência desse problema central, do reconhecimento dessa agenda central, estruturante, na discussão que nós temos hoje? Vamos dar uma olhada nas propostas que são colocadas e muitas afirmações que são feitas, quer do setor, do próprio setor elétrico, né, através dos agentes do setor, quer por parte do governo. Quer dizer, o que está rolando? A gente, quando olha isso e dá uma olhada, bom, mas o que está aí na mesa? Vamos ver aqui o que tem na mesa, se o que tem na mesa respeita essa perspectiva fundante, estruturante, central,
Vamos ou não vamos resolver esse problema? Então vamos dar uma olhada no que está na mesa, né, em termos de debates, discussão, políticas, afirmações de autoridades, ou de gente do setor. Vamos ver o que está colocado aqui na mesa, né? Fazer uma coisa um pouco impressionista, né? Pegando um pedaço aqui, para a gente ter uma ideia talvez do tamanho do nosso problema. Do tamanho do nosso problema, mas das dificuldades que nós temos e estamos tendo para enfrentar esse problema essencial. Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso, né? No que está rolando, mas vamos olhar o que está rolando sob uma perspectiva nova, né? Sob essa perspectiva de que, ó, o problema é esse, é isso aqui que tu tem que resolver. Tu está resolvendo ou não? Isso ajuda a resolver ou torna o problema maior? Vamos dar uma olhada nisso. Quando a gente observa as propostas que estão colocadas na mesa, as discussões, os debates, sob uma perspectiva diferente, sob uma perspectiva mais ampla, sobre uma perspectiva mais de longo prazo, que é o que a gente está tentando fazer aqui, a gente, evidentemente, tem uma dimensão distinta dessas propostas, desses debates e dessa discussão. Se a gente olha sob a perspectiva, olha, nós temos um principal problema. A gente tem um problema principal, um problema fundamental que a gente tem que resolver, que é o esgotamento da nossa matriz hidráulica. É um fato. Nós também temos que resolver isso num contexto muito difícil, que é o contexto da transição energética. E para isso a gente tem que avançar, a gente tem que viabilizar a introdução das energias renováveis. É isso que está colocado na nossa mesa. Pois bem, quando a gente olha sobre essa perspectiva, tem algumas afirmações, algumas propostas que a gente tem que olhar com cuidado. Eu acho que tem uma afirmação que é bastante simples e que é repetida muitas vezes, que é o fato de que, olha, nós temos uma energia limpa e barata. Se você me pergunta se isso é verdade, eu te digo com a maior tranquilidade que não. Nós não temos uma energia limpa e barata. Nós não temos uma energia limpa e barata exatamente pelo simples fato de que o setor elétrico brasileiro hoje, ele não é capaz de entregar de uma forma sustentável, ao longo do tempo, uma energia limpa e barata. Justamente porque nós temos um problema principal, que é o esgotamento do nosso poder hidráulico. Foi justamente esse modelo que foi capaz de garantir que a gente entregasse uma energia limpa e barata durante muitos anos. Um modelo que foi construído ao longo do tempo. Mas hoje, esse setor elétrico brasileiro ele não tem essa capacidade. Não tem. Nós podemos ter uma energia limpa e barata? Nós podemos ter energia limpa e barata, desde que a gente seja capaz de construir isso. Isso é uma construção. Nós podemos construir um setor elétrico que seja capaz de entregar uma energia limpa e barata, mas para isso a gente tem que enfrentar esses problemas, esse problema fundamental. A gente tem que viabilizar a introdução das energias renováveis, e isso não é fácil. Mas, Ronaldo, essas energias renováveis, elas não são mais baratas? Na verdade, não. Hoje, nós temos uma trajetória no qual o setor elétrico ele vai entregar uma energia cada vez mais cara e não uma energia cada vez mais barata. Não existe nada colocado na mesa que indique de uma forma peremptória que você pode inverter essa trajetória de custos crescentes e, portanto, de tarifas também crescentes e preços cada vez maiores. Esse é o que está colocado na mesa. Se a gente quer entregar energia abundante, barata, limpa, sustentável, nós temos que construir isso. Vamos combinar. Eu estava vendo um dado outro dia, gente, um cara me apresentou, muito interessante, que ele tinha colocado o seguinte, calculados os custos. Ele falou, olha só, Ronaldo,
Se você pensar em custo de geração, ele pegou uma renovável, uma determinada renovável, e disse: olha, o custo dessa renovável hoje no Brasil é R$ 150 por megawatt-hora. Mas, no entanto, quando eu tenho que colocar todos os gastos, todos os investimentos, tudo aquilo que é necessário para regularizar essa renovável, lembre-se, você tem que regularizar isso, porque essa renovável é intermitente. Então, você tem que colocar uma série de ativos, uma série de recursos de flexibilidade que possa regularizar essa fonte, regularizar esse fluxo, porque do outro lado tem um cara consumindo de uma forma regular. O custo dessa regularização, o custo era R$ 350 por megawatt-hora. Então, na verdade, o custo de geração, né, o custo dessa renovável não era 150, era R$ 500 por megawatt-hora. Durante a discussão sobre a reforma do mercado elétrico europeu, que, se eu não me engano, a gente discutiu aqui no curto-circuito 40, eu vi afirmações dos empresários europeus colocando claramente o seguinte: olha só, energia renovável, mais cara. E isso impacta a gente. E aí, como é que a gente faz? E é mesmo, energia renovável, quando você introduz as energias renováveis de forma massiva, isso fica mais caro. Isso não fica mais barato, não se muda com o preço simplesmente do custo de geração. Mas é claro, era isso que se esperava. É por isso que você precisa de inovações. Você precisa de inovações tecnológicas, econômicas, organizacionais, institucionais, justamente para quê? Para reverter isso. Para reverter isso. Que é a substituição dessa base de recurso natural, né, de combustível fóssil para renovável, ou se você quiser, da energia hidráulica para renovável, para inverter o jogo, para inverter essa tendência. Então, isso não é fácil. Gente, pelo amor de Deus, se energia renovável está aí, beijo na boca, mamão com açúcar, tranquilo, os alemães não estavam se ferrando com a saída do gás russo. Não, tudo bem, o gás russo pode sair, que nós temos, né? Nós temos energia renovável, vamos tocar nossa bolinha aqui, está tudo certo, não tem problema. Não é isso que está acontecendo. Não é assim que a bola, que a banda toca. O buraco é mais embaixo. É essa que é a questão. E é uma questão relevante. Então, vamos combinar, a gente não tem. Então, quando você fala assim, vamos fazer uma reindustrialização baseada, né, uma reindustrialização verde, tudo bem, tem uma série de coisas ali, mas, cara, eu não tenho energia barata para bancar essa reindustrialização. Se você quiser uma reindustrialização baseada numa energia limpa e barata, você vai ter que construir essa energia limpa e barata. Gente, nós já fizemos isso. Nós construímos um setor, começamos a construir um setor elétrico a partir dos anos 30, justamente para quê? Para ter aquela energia barata que viabilizasse a nossa industrialização. Isso está no curto-circuito 41. Vai lá dar uma olhada. Vê o tamanho da encrenca que foi. Foi 30, 40 anos para fazer isso. Não é mole ter conquistado essa energia barata para segurar a industrialização. Tá certo? Então, vamos dar uma baixada de bola, né? Vamos fazer hidrogênio, né? Lobby do hidrogênio para tudo quanto é lado. Nós temos energia barata, então a gente converte em hidrogênio. Então, calma aí, cara, devagar. Porque também eu quero energia limpa e barata para quê? Para descarbonizar a matriz elétrica dos países desenvolvidos. Então, eu pego, produzo hidrogênio, mando para fora do país, e a dona Maria aqui não consegue pagar a eletricidade para fazer os doces dela na comunidade que ajuda na renda dela. Seu João chega em casa, não pode ligar o ar-condicionado. Seu Manel, que tem uma empresa, não consegue ser competitivo porque a energia é cara para caramba. Mas, estão mandando hidrogênio lá para fora. Peraí, energia barata para quem? Porque essa é uma questão importante. Nós queremos resolver esse problema daqui, nós queremos avançar no setor elétrico, para quê? Bom, e para quê? Para que a energia o quê? Para que a sociedade brasileira tenha aquela energia necessária para o seu conforto, para o seu bem-estar, para a sua segurança. E não esse acesso fique cada vez mais difícil, como está acontecendo. Eu quero uma energia barata para quê? Bom, para fazer uma industrialização.
para reindustrializar o país, é para isso que eu quero energia. É por isso que eu tenho que resolver esse problema. Não é simplesmente a questão, esse é o problema. Sim, mas eu quero resolver isso para quê? Vou usar o hidrogênio verde para hidrogênio, a eletricidade barata, energia barata, para fazer hidrogênio, hidrogênio, e depois eu faço aço verde. Calma, eu não tenho energia barata para fazer isso. A não ser se a energia barata vai ficar concentrada para um acesso para poucos. Bom, aí esquece, isso é uma outra história. Então, peraí, política energética é importante para definir política industrial. Vamos baixar a bola. A gente tem um problema para resolver, que é um problema de energia. Se não resolver, não tem reindustrialização. Devagar. O grande problema do setor elétrico é subsídio. É interessante essa discussão de subsídio. É o que está colocado, né? Se você abre o jornal hoje, o problema do setor elétrico brasileiro é subsídio. Aqui tem uma série de discussões. Aqui é uma discussão, o subsídio sempre é uma discussão difícil. Mas tem um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção. Esse é o problema do setor elétrico brasileiro? Esse é o câncer do setor elétrico brasileiro, como eu vi alguém falar? Ei, devagar. Você tem uma trajetória de custos crescentes. Você tem uma trajetória de custos crescentes. Você está subindo uma escada. O fato de você conseguir descer 2 degraus, tudo bem, desceu 2 degraus. Mas depois você vai continuar subindo. E aí essa descida vai perder completamente o sentido, porque um ano depois você já subiu de novo os 2 e já subiu mais 3 e está subindo. O problema é essa trajetória. Você não vai resolver o problema cortando subsídio. Você vai ter uma luta enorme, vai sair no tapa, no braço, etc, etc, e depois recupera. O que aconteceu no Brasil lá, com a medida provisória 579, 2012? Se reduziu e depois a trajetória de explosão dos custos do setor passou por cima daquilo tudo. Sim, mas podia ter crescido mais. Oh, pô, me poupa, né? Todo o esforço é tentar inverter essa trajetória, descer a escada, parar de subir a escada. Por isso, a inovação tecnológica, econômica, institucional, papapá, para tentar inverter. Essa é a agenda, esse é o problema. Tá certo? Tudo bem, você pode ter um câncer se você quiser, mas nesse exato momento você está tendo um infarto, você vai morrer antes, você vai morrer do infarto. Subsídio, me parece umas certas discussões que são. Isso aí, me desculpe, mas isso é você. Tem caspa. Tá bom, você tem caspa. Tem caspa. Caspa é ruim, né? É ruim. Tem que tratar, né? Tem que tratar. Usar um shampoo para tratar, corta, etc. Acho que tem especialista de caspa, tem seminário de caspa, tem workshop né, de caspa. Deve ter página especializada, congresso internacional. Mas o meu problema não é esse. O meu paciente está tendo um infarto, eu tenho que resolver o problema do infarto. Não vai dar tempo, não vai aproveitar da melhoria das caspas. E é uma discussão sobre caspa, pelo amor de Deus. Então, essa é uma questão importante. Nós não temos energia limpa e barata. E nós temos que construir um setor que seja capaz de entregar isso. E nós vamos fazer isso a gente enfrentar o problema efetivo que a gente tem. Essa que é a questão. A gente tem que dar uma dimensão diferente para essas coisas. Por exemplo, quando você coloca a questão da Eletrobras, por que a gente coloca tanta questão da Eletrobras? A Eletrobras, ela detém ativos de flexibilidade. 50% dos reservatórios. Mais de 40% das linhas de transmissão. Mais de 40% da capacidade de geração hidrelétrica, que ela controla de uma forma ou de outra. Evidentemente que esses são ativos de flexibilidade, que são aqueles ativos justamente fundamentais quando você está entrando um cara com uma fonte intermitente, né? Que entra, sai, entra, sai. Quem faz isso? Reservatório é um beijo na boca. Central hidrelétrica são as centrais mais flexíveis que você tem. Transmissão, linha de transmissão, cara, te dá flexibilidade espacial. Onde é que está ventando? Vou buscar, não vou. São ativos de flexibilidade. Geram hoje uma renda de flexibilidade
que vai crescer cada vez mais. Se você considerar o poder de mercado da Eletrobras, então, meu Deus, isso aqui vai gerar uma baba. Quem vai se apropriar? Você vai pegar essa renda desses ativos e você vai fazer com que essa renda desses ativos, que esses ativos contribuam para que a gente possa reduzir o custo da nossa transição, porque é isso que a gente está discutindo aqui, e consiga inverter a nossa escadinha, parar de subir e começar a descer. A gente vai usar esses ativos para isso? A gente vai usar essa renda para isso? Ou essa renda vai toda para o quê? Vai para o Lehman e os seus passas lá, das americanas, aquela coisa? É isso. É disso que se trata. Essa renda que vai ser cada vez maior, quem vai se apropriar disso? Vai ser a economia brasileira? Vai ser a sociedade brasileira? Ou vai ser o Lehman? Meia dúzia de caras. Não é uma discussão, é por isso que é fundamental ter o controle desses ativos. O controle da Eletrobras, isso não é uma questão retórica, ideológica, simplesmente política. Não é uma questão simplesmente para marcar posição. Eu quero 4 assentos, se você me der 2, está tudo certo. Não é esse padedê que está sendo ali no palco da AGU, dos advogados da AGU, os advogados da Eletrobras, nunca sei bem quem está do lado de quem sai da onde vai para cá, uma outra, isso é uma outra discussão. Mas eu estou falando que, cara, isso é essencial para que a gente possa resolver o problema que a gente tem. Não é brincadeira. Eu fico impressionado como se isso fosse uma coisa, não, então eu não vou mexer em corporação, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, sabe, umas coisas assim. Não se tem a ideia da gravidade do que está sendo disputado. É inacreditável. Se você tem uma mínima, se você olha em perspectiva e fala, o jogo é esse, o que nós temos que fazer é isso aqui, aí você, cara, é fundamental trazer esse jogador. É fundamental, é essencial para que eu possa ter alguma chance no jogo eu trazer esse jogador. Não é uma brincadeira de advogados, não é uma disputinha de me dá 3 cadeiras, te dou 2, te dou uma. Vai muito além disso. Presta atenção. Esses serão ativos que serão duramente disputados pelo Estado, inclusive. É fundamental ter o controle desses ativos e ter o controle dessas rendas. Senão, olha, a escadinha vai subir, 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 subir. É grave a situação do setor elétrico, é grave essa discussão. Quando a gente olha a distribuição, tem uma série de coisas aqui sobre distribuição. Mas eu só queria concentrar num ponto. Num ponto. Se a gente está discutindo a introdução de energias renováveis, onde vai desde a introdução dos ativos de flexibilidade que você vai precisar, né, dos recursos de flexibilidade para você introduzir as renováveis, a geração distribuída, tudo mais, você vê que a dimensão local passa a ter um papel fundamental. Não é à toa que a OMS está colocando a necessidade de você ter algum tipo de coordenação local para fazer o meio de campo com essa coordenação geral. Olha a complexidade do negócio, mas você tem que ter essa coordenação local. Ela passa a adquirir uma forma, papel decisivo. A geração, a distribuição é a atividade do setor elétrico que mais é afetada pela transição. É muito afetada, muda dramaticamente. Então, eu diria que quando você pensa em perspectiva, nessa perspectiva, cara, a gente precisa inverter essa tendência. A gente tem que começar a construir condições para descer a escada de custo e não ficar subindo, 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 subindo. O consumidor vai pagar tudo, está tudo resolvido. E quem não puder pagar, o Estado banca. Rapaz, eletricidade e energia elétrica é um bem essencial, devagar. Isso não é uma retórica, não é uma brincadeira. Então, distribuição vai muito além do que essas discussões que estão tendo agora, que diz respeito ao seguinte, concretamente.
Como é que você vai construir essa coordenação? E tem propostas hoje colocadas na mesa de que você só consegue construir essa coordenação nesse âmbito local se você deter a propriedade da rede, ou seja, você tem que estatizar a rede, municipalizar a rede. Isso não significa que todos os serviços vão ser privados, não quer dizer nada disso, cara. Presta atenção, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a rede, ela tem que ter, ela tem que ser estatal. Porque aí eu crio um espaço de coordenação onde eu vou agregando todos esses serviços, essas coisas todas. É aqui que está. Oh, não é à toa que esse é um tema de municipalização, de redes, etc. E você tem países na Europa, cidades, que avançaram nisso, que municipalizaram. Por que elas municipalizaram? Ela falou, olha, o jogo mudou. Essa coordenação local se tornou fundamental. Então a gente precisa da rede. Então nós vamos municipalizar a rede para poder justamente explorar todas essas possibilidades desses recursos que vão ser cada vez mais recursos descentralizados. Mas que, no entanto, vão estar ainda colados num sistemão. Como é que faz isso? Olha o tamanho da questão. Então não é simplesmente a questão da distribuição, ela vai muito, muito, mas muito mais além do que essa discussão que a gente está tendo. Mas muito mais além. Ah, vamos renovar. Ah, isso aí a gente já discutiu lá no outro circuito 32, da renovação das concessões. Essa coisa eu acho que está legal. Dá uma olhada lá. Olha a distribuição nesse aspecto. Se você olha assim, fala, rapaz, isso aqui que eu estou discutindo não tem a menor importância. Quando você olha a discussão sobre liberalização de mercado, o problema do setor elétrico brasileiro é a falta de concorrência, a falta de competição. A gente acabou de discutir isso agora. Não, né? Claro que não. Então, qual é o papel da liberalização do mercado? Quer dizer, você está dando uma solução para um problema. Sabe que é um problema? Um problema de, meu Deus, 30, 40 anos atrás. Essa proposta da liberalização do mercado livre, é uma proposta de 40 anos, concebida, discutida lá nos anos 70, nos anos 80, implementada nos anos 90 e capotada lá no início dos anos 2000. Não resolve porra nenhuma agora, não tem nada a ver. Muito pelo contrário. Aumenta a fragmentação, aumenta a descentralização, aumenta a desestruturação do setor, torna a coordenação mais difícil. Além de não ajudar porra nenhuma, porque o custo não vai reduzir a partir da competição. Para com essa babaquice. Olha a trajetória de crescimento de custo. Olha a trajetória do setor. Nós estamos numa trajetória. Presta atenção. Então não é liberalização de mercado. Com toda sinceridade. Resolve o problema de comercializador, né, que quer vender e comprar energia, ganhar ali na arbitragem, banco, que quer financiarizar uma parte do produto, etc., eletricidade, banco, comercializadoras, alguns grandes consumidores. Ih, agora eu vou ter acesso à energia mais barata. A energia mais barata, está subindo. É uma coisa idiota. Uma coisa idiota. Vai ter mais gente mamando em cima do setor elétrico. E o setor, né, o que vai acontecer com o consumidor? Ele vai ter o direito de poder escolher de quem ele vai comprar a energia mais cara. Não é isso que o consumidor quer. O consumidor quer ter acesso a uma energia mais barata. Então, eu acho que quando a gente se debruça sobre isso e olha em perspectiva, isso aqui são apenas algumas questões, né? Isso aqui é o começo do jogo, né? Começando o ano, a gente vê tudo isso de uma forma diferente. O setor elétrico realmente ele tem um problema principal, ele tem um problema fundamental que ele tem que resolver, que é a questão do esgotamento do nosso modelo hidráulico, do nosso modelo hidrelétrico, a transição energética que torna esse esgotamento dramático e a necessidade de viabilizar, então, a entrada das renováveis, que não tem nada de fácil, que exige mobilização de recursos, recursos técnicos, recursos econômicos, recursos financeiros, recursos regulatórios, institucionais, políticos. Nada, nada, nada fácil.
Então a gente tem que avançar o quê? Olha, isso aqui avança nisso. Ah, não, então isso é legal. Isso aqui não, então esquece. A gente precisa organizar a nossa discussão, a gente precisa organizar a nossa agenda. A nossa agenda não pode ser simplesmente uma agenda de negócios. Ela tem que ser uma agenda de segurança energética, porque é isso que interessa o país. É necessário garantir energia necessária para o desenvolvimento econômico e o conforto e o bem-estar da sociedade. É isso que é fundamental. Não se o lobby A, o lobby B, o comercializador, o banco, o lobby lá do hidrogênio, o escambau, o cara que vai pegar aqui, vai pegar aqui, vai pegar aqui. Mas olha bem, essa é a agenda. Se você deixa que seja, se vão ser os agentes do setor é que vão fazer a agenda do setor, vai ser assim, vai ser uma agenda individual, né, característica por cada questão lá, individual de cada um, e uma agenda de curto prazo. Você precisa do Estado, você precisa do governo. Para quê? Para construir uma agenda coletiva, uma agenda sistêmica, uma agenda do setor e uma agenda de longo prazo. Então, para ampliar essa agenda e para estender no tempo essa agenda, você precisa do Estado, você precisa do governo. Então, esse governo tem que ter uma agenda que seja dele. Ele não pode ser um guichê de agenda dos outros. E nesse exato momento, o governo ele não tem um projeto para o setor elétrico brasileiro. Ele não tem um projeto para o setor elétrico brasileiro. Ele não tem lideranças capazes de tocar esse projeto. E tem dificuldade de recursos. Também não tem muitos recursos. Mas nota bem, você é o Estado. Você tem condições de construir um projeto, sim. Você tem condições de construir lideranças, sim. E você tem condições de mobilizar recursos, porque se você não tiver condições de mobilizar recursos, ninguém tem. Então é isso que tu tem que fazer, cara. Tu tem que ter o teu projeto. Senão você vai se perder num emaranhado de projetos individuais de curto prazo. Tu tá lascado. Tu tá ferrado. Então as dificuldades que nós temos hoje é isso. Nós temos os agentes setoriais encaixotados em suas agendas individuais de curto prazo, e você tem um governo, tem um Estado brasileiro hoje que não é capaz de construir uma agenda para o setor elétrico brasileiro. Uma agenda que seja do setor, que seja coletiva, que não seja uma somatório de agendas privadas, de longo prazo, e que garanta aquela energia necessária para o desenvolvimento, tá bom, para a reindustrialização, etc, etc, e para o conforto, bem-estar da sociedade. Nós precisamos disso. E para começar, vamos começar pelo princípio. Qual é o problema que a gente tem que resolver, né? É aquela brincadeira quando tu entra na pelada, cara, eu chuto para onde? Ó, chuta para lá. Tá bom. A gente precisa de chuta para lá, chuta para lá, é para lá. O gol tá lá. Então vamos daqui para lá. É isso que a gente precisa. Então, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado por vocês terem dado a atenção de vocês ao longo dessa nossa discussão e dessa nossa conversa, nesse primeiro curto-circuito do ano. E o que vai acontecer, né? O que a gente espera que aconteça? Que nós vamos seguir nessa discussão, seguir nesse debate, e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, num próximo curto-circuito. Se cuidem e vida que segue.